E eu vou falar agora um pouquinho, rapidamente, sobre a questão da separação de redes, né? Então, se você... a gente falou da rede cabeada, que é importante para câmeras e tudo mais, e a gente tem... O Ramon pincelou lá atrás a questão da VLAN e tudo mais, mas, assim, eu acho que uma coisa importante que as pessoas, depois que entendeu o que é um Wi-Fi, como configura, usa uma senha só de 10 caracteres, separa 2.4 de 5 GHz, começa a nascer o seu Wi-Fi de forma um pouco mais profissional, vamos dizer assim, dentro da sua casa, você também começa a se perguntar assim, poxa, será que eu tenho que separar minha rede de IoT, né, da minha casa de conectada, da minha rede de computadores normal, do meu computador, da minha esposa? Minha esposa está trabalhando para uma empresa e ela acessa a rede toda hora, só que eu não quero que ela, aí envolve vários fatores, né, que é a questão de segurança também, de você ter uma separação. Então, se você, vamos pensar na rede guest, né, muita gente tem hoje em casa um roteador que tem a possibilidade de você criar vários Wi-Fi dentro da sua rede. Então, você cria o Wi-Fi lá, minha casa, e aí depois você descobre que o seu roteador tem a opção de você criar um guest. Aí você vai lá e cria uma rede chamada guest com uma senha diferente para poder passar para as pessoas que vão na sua casa te visitar. Então, isso começa a dar importância, é uma coisa besta, mas é uma coisa que você começa a aprender a separar o joio do trigo, né? Você começa a separar para que eu vou ter que ficar passando a minha senha toda hora para o fulano e ciclano, sendo que eu moro no apartamento, o cara está no andar de baixo, ele pode cancelar a internet dele e começar a usar a minha, se ele souber minha senha, entendeu? E aí começa a ficar lento o seu joguinho, a sua coisa, e você não sabe por isso. Então, são vários motivos por que você tem que ter segurança na sua rede, segurança na sua senha e separação das suas redes. Essa é uma delas, onde você tem O Rodrigo comentou aqui do firewall, tá? É legal a gente falar um pouquinho do firewall. Sem querer, e você pega e faz a separação da sua rede e começa a ter um pouquinho de segurança, um pouquinho de qualidade na coisa. Então, você dá festas, você recebe pessoas e você passa a senha 1, 2, 3, 4, 5 até 10. Pronto. Que é a senha mais básica, que é a senha do guest. Se um dia te incomodar aquela senha, você pode trocar a senha, mas teoricamente esses roteadores mais complexos você consegue fazer limitação de banda, né? Então você fala que aquela rede guest vai usar 500K, entendeu? Acabou. O cara vai conseguir entrar no YouTube e fazer alguma coisinha só e acabou. Não tem, se tiver 200 negros pendurado, vai ser quem recebeu, quem tiver na fila lá e tiver prioridade vai ser bem atendido. O resto que se foda. Então assim, você começa a criar uma rede que vai priorizar a sua casa. Então, a sua casa é o mais importante. Você é mais importante. Sua esposa e seus filhos são mais importantes. Quem mora ali é mais importante. Seus dispositivos de IoT é muito importante. Eu falei esposa, mas na verdade o dispositivo de IoT é o mais importante de tudo. Né? Se a casa parar, sua esposa vai xingar, seu filho vai chorar. Então, é o dispositivo de IoT que é mais importante. E fazendo essa separação de redes, você consegue fazer isso. E aí que entra a questão de você separar o Wi-Fi, mas não só o Wi-Fi, né? Você separar também VLANs. O que é a VLAN, né? Você poder... hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto muito de dar exemplo porque fica mais fácil de explicar. Aqui em casa, eu tenho uma rede que hoje é 192.168.10. Então, toda a minha rede na minha casa está assim. Eu tenho uma segunda rede que eu estou montando a parte de IoT, mas que eu ainda não consegui montar, porque a gente vai chegar lá que não é tão simples assim, né? Onde eu estou colocando 10.10.10. Então, essa rede eu estou começando a fazer testes de IoT. Aí, uns 2 meses atrás, eu vendi um kit de Raspberry para um cliente já com o Home Assistant instalado, já configurado, já um monte de coisa, porque o cara não queria ter o trabalho. Aí, para ajudar, o que eu falei? Cara, qual que é a sua rede aí? Minha rede aqui é 192.168.1. Então, é diferente a rede dele da minha rede aqui. Eu poderia ter destruído a minha rede aqui, aliás, eu poderia ter gravado o Home Assistant para ele e mandado sem testar, né? Mas eu gosto de testar. Então, para testar, eu tive que colocar ele na rede, subir, parear dispositivos, ver que está tudo ok, legal. Para fazer isso com tranquilidade, eu teria que destruir minha rede inteira aqui, mudar ela para o 92.168.1, para esse cara entrar na minha rede e a coisa funcionar. Só que como eu tenho um roteador que tem a capacidade de criar a VLAN, eu criei uma VLAN nova. Então, se eu já tinha 192.168.10, eu já tinha a 10.10.10, que era uma VLAN separada,
eu criei uma outra VLAN chamada 92681, e aí eu consegui dar DHCP para aquela VLAN, para aquela rede, é como se fosse, pensa assim, como se você tivesse na sua casa 3 roteadores, entendeu? Um roteador para uma rede, outro roteador para outra rede, e o terceiro para esse teste que eu fiz aí com esse Raspberry. E aí eu consegui colocar esse cara dentro da minha rede, esse cara conseguiu usar a internet, conseguiu se logar dentro da minha rede e eu consegui testar o ambiente que eu estava preparando para esse cliente. Então a VLAN vem para ajudar você a criar múltiplas redes e você conseguir fazer permissionamento, você conseguir fazer balanceamento, você conseguir cortar o sinal, dar poder, tirar poder, muito rapidamente dentro de cada rede. E aí entra naquela coisa de você separar, que é a pergunta do momento, né? Vale a pena eu separar minha rede de IoT da minha rede Todo mundo principal? pergunta isso. Né? Que é o que eu confesso que eu estou tentando fazer, ainda não concluí. Por quê? Porque tem percalços aí. Você precisa dominar tudo aquilo que o Ramon falou desde o começo ali, desde a nossa outra live até hoje, que ele deu uma boa pincelada sobre os equipamentos de Wi-Fi, onde você... vou dar um exemplo de um caso, tá? Que é o Felipe Damasio, se eu não me engano, do grupo de Home Assistant, e ele me falou há um mês atrás, ele mandou para mim a mensagem no pessoal, Marcelo, me ajuda aqui, cara, eu não estou conseguindo pegar do meu celular e dar o streaming do YouTube na minha TV, sendo que o meu celular está numa VLAN e a TV está em outra VLAN. E ele usa Home Assistant e tudo e tal. Então, assim, aí ele pesquisou bastante, eu também não consegui ajudar muito, porque eu não tinha esse recurso aqui, mas, assim, o pouco que eu testei, realmente, se você não souber configurar firewall, senha, pasta, segurança, compartilhamento, tudo que envolve uma rede de computadores, e você esquecer um detalhe, até mesmo na conta do YouTube, um tiquezinho em alguma coisa, aquilo não funciona, entendeu? E aquilo te frustra, e quando te frustra, você abandona, às vezes, né? Então, é bem complexo isso daí. Então, vão com cuidado com relação a VLANs, é uma coisa muito legal, é uma coisa muito boa de você começar a implementar e saber como funciona, só que envolve um conhecimento técnico um pouco mais avançado, e quem tem condições, paga para fazer. Quem não tem condições, se vira para fazer. E quem não conseguiu se virar para fazer e não consegue pagar, abandona o projeto e usa do jeito que está. Usando do jeito que está, você vai funcionar a sua rede, sua IoT, sua casa inteligente. Só que vai ter essas restrições que eu mencionei, né? Você não vai conseguir, você vai ter uma casa que você vai dar uma festa para 10 pessoas, 15 pessoas. Ô, galera, vamos aqui, eu vou mostrar minha automação, olha só. Deixa eu mutar, mutem sua Alexa aí. Alexa, desliga a casa toda para mim. E a porra não funciona. Por quê? Porque você passou a senha do Wi-Fi para todo mundo, cara. Você sobrecarregou sua rede Wi-Fi, tá uma zona, você não balanceou, você não fez o negócio direito, entendeu? Então, na hora de você pagar uma de bonitão, você acabou se ferrando. Então, assim... Não deu tempo pessoal a mutar a Alexa, não, viu? É disso que eu tô rindo. Eu mutei a minha e falei, mutem a sua e já meti um Alexa, né? Já ferrou. Mas, assim, é complicado, galera. Tem que ter... eu sei que acabou atropelando um pouco isso que eu falei, porque a gente está querendo falar aqui do feijão com arroz, né, do Wi-Fi, e a gente está partindo já para uma coisa mais avançada, que é a separação das coisas, mas as coisas têm que se conversar. Você tem que conseguir falar que... Lembra do exemplo do celular? Eu não quero que essa VLAN do celular converse com a VLAN da TV, mas se eu, Marcelo, estiver conectado na minha rede e eu quiser mandar um YouTube, eu quero que isso funcione. Eu tenho que abrir essa porta, eu tenho que abrir esse caminho dentro da configuração do meu firewall, da minha rede e tudo mais. E isso é uma coisa que só o tempo e a experiência vai conseguir trazer, tá? Então, ou pagando para ver, né? Tem que pagar para ver também. Então, tem alguma coisa a acrescentar aí, Ramon? Isso é bem amplo, na verdade. Né? Sobre a questão da rede guest. A rede guest, né, que é a rede convidado, traduzindo aí do inglês para o nosso português, o que é que ela faz quando você ativa lá a opção guest ou cria uma rede guest? Os dispositivos que estão em uma rede só, eles não vão conseguir se comunicar um com o outro, tá? Então, a rede guest, ela cria algumas configurações do firewall, isso por trás, isso é automático, né, nos roteadores aí que é plug and play, ela cria uma configuração no firewall que não permite a comunicação broadcast, né, o scanner entre dispositivos, ou seja, um dispositivo conectado na rede guest
não vai conseguir enxergar outro dispositivo em sua rede. Então, a rede guest, ela faz isso. E a VLAN, o que é a VLAN? A VLAN nada é mais, gente, imagina o seguinte, a gente tem uma LAN, né? Imagina um cabo de rede, né? A gente tem uma LAN, vamos dizer que o cabo de rede é um cano de água, né? Aquele cano de água tem comunicação. A VLAN é o virtual, seria um cano menor dentro desse cano mais grosso, onde a água que passa por ali, ela não vai ter comunicação por a água que está passando por cano menor, porque existe aquela barreira, existe aquela VLAN, tá? Então, olha o símbolo da... existe aquela VLAN, tá, gente? Então, a VLAN, ela faz exatamente isso. E você pode ter VLAN diferentes com a mesma faixa de rede, 192.168.1.1, uma VLAN com essa faixa, outra VLAN com essa faixa. Tá? Você pode ter, tá? Você também pode ter VLAN com faixas de redes separadas, porque a VLAN, ela é a mesma coisa que uma LAN, só que virtual. Então, você pode definir a faixa de IP que você quiser para aquela VLAN, certo? E a questão do problema que o Marcelo passou, nessa questão de você... Quando você abre o YouTube ali, você tem um Chromecast da vida ou algum dispositivo e você quer colocar para tocar nele, ou um Google Home, que aparece aquele símbolozinho da televisãozinha ali no aplicativo, você clica, quando você faz aquele clique, o que é que ele faz? Ele faz um scanner de sua rede, né? Ele vê sua faixa de rede. Aí ele faz um scanner perguntando, epa, quem é que tem esse protocolo aqui? Então, quando você tem a VLAN separada, lembra que um cano não se comunica com o outro, a não ser que você faça uma regra, ou então coloque ambos na mesma faixa de IP, e fazendo a regra para essas duas redes aí se comunicar. Eu estou dizendo que é possível colocar a mesma faixa de IP, mas não façam isso, tá? É possível, porque são LANs diferentes, tá? Então, quando você clica, ele faz isso, tá? Então, ele faz um scanner na rede. Então, o que aconteceu? Se você tem a faixa .1, 192.168.1, não, /16 da vida aí, ou um /24, o que é que ele faz isso? Ele faz um scanner em sua rede, perguntando. Então, se você tem um /24, ele não vai fazer nessa, por exemplo, .2, porque ele não vai estar na mesma faixa de IP. Ele vai mandar um broadcast, né, que é um pacote para dizer, epa, responde aí, é um pacote que envia para todo mundo. Aí ele pergunta, ei, todo mundo me responde isso aqui. Aí ele envia, não vai conseguir se comunicar com outro dispositivo que está na rede. Então, é basicamente isso. Tá? O problema. Então, na IoT, o que é que você faz? Para não ter esse problema, eu quero VLAN e não quero ter esse problema. Você pode ter 2 SSID ou mais utilizando uma VLAN só. Tá? Se seu dispositivo de IoT, tá? Você bota, por exemplo, minha rede IoT e rede de minha casa. Você disse que a rede IoT, a VLAN, por exemplo, é 14. E a outra rede, o outro SSID, está na mesma VLAN. Você pode fazer isso. Ou seja, você tem SSIDs diferentes. SSID, gente, é o nome da rede Wi-Fi. Você tem SSID diferentes trafegando na mesma VLAN. Tá? E aí acaba com esse problema. E além disso, você tem a rede guest. Ramon, mas por que fazer isso? Por que não colocar meus dispositivos para conectar na mesma rede, mesmo SSID, nem a mesma VLAN? Porque eu não faço uma rede só um SSID. O que acontece, gente? Muitas vezes você precisa alterar a senha da sua rede home, a rede do seu celular que conecta, por algum motivo ou outro. É uma senha que você compartilha, de repente essa senha vaze, né? E se você não passa senha do seu dispositivo IoT para nada, apesar de ambos estar na mesma VLAN, você não vai precisar alterar a senha do sua rede IoT, porque ela tem senha diferente e você nunca compartilhou essa senha com ninguém. Tá? Então, é por isso que isso deve ser separado. Não é porque existe SSID diferente que vão estar em VLAN diferente. Pode ter 2 redes, né, Wi-Fi, 2 nomes de rede Wi-Fi no mesmo SSID. Na mesma VLAN. Pessoal que está falando de firewall, essas coisas, isso é assunto para uma live sozinha.